Fala, rapaziada, falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Uma atuação desastrosa, para não dizer medíocre, porque medíocre foi a atuação da arbitragem, né, da nossa CBF, que eu vou te dizer que, cara, não tem cabimento, né, cara? Mas isso aí vamos deixar mais no final do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a atuação desastrosa do time do Grêmio, uma equipe que entrou totalmente desconcentrada, parece que a equipe ainda tá de ressaca do título gaúcho, que, cara, título gaúcho, por mais que seja o épico, por mais que seja significativa a conquista do 7º título seguido, deu, né? Acabou, agora é outra cobrança. Né? Agora começa o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, e a gente já teve um exemplo recente aqui, se a gente não entrar ligado desde o início do campeonato, a coisa degringola, e para time grande é problema. Né? Time grande, quando começa a ficar desconfortável lá embaixo, cara, entra numa areia movediça, não sai mais. Então, ó, alô direção, alô Renato, vamos se ligar, né? Título gaúcho já ficou, muito legal, ok, mas agora vamos passar para frente, né? São 3 jogos fora do Campeonato Brasileiro que a equipe não vence, aliás, 3 jogos fora do Campeonato Gaúcho que a equipe não vence, com atuações medíocres. Aquela atuação da final contra o Juventude foi um expoente, que o time botou a faca nos dentes e virou o jogo mesmo, brigando, buscando. É esse tipo de atitude que a gente quer ver do time do Grêmio. Né? A gente não pode tolerar certas atuações, a gente não pode tolerar certos erros, que como cometeu o Marquezinho no primeiro gol, espalmando aquela bola para o meio, é um goleiro que está se mostrando muito inseguro. O Kaique também via inseguro. Aí eu vou ter que voltar lá no ano passado, que a gente acabava falando do Grando, mas e aí? Vamos ter que voltar com o Grando? O Grando está recebendo proposta da Europa aí? Não sei se é o caso, né? Mas vamos ter que ir atrás de outro goleiro, sendo que o Marquezinho já veio com o renome de não, chegou o camisa 1, só que não passa segurança nenhuma pro torcedor. E sem falar, né, nas atuações de Rodrigo Eli, o JP ontem não foi bem, tentou um pouco a força ofensiva dele de ir para dentro, de ir para cima, mas acabou que não foi muito bem. O único que se salva um pouco ontem foi o Vila Sante, mas também deslocado de posição. Quando joga o Duqueiroz, ele tem que estar todo com o primeiro volante, que não é o melhor para ele. Né? O Vila Sante é aquele volante, tem que jogar solto no meio, tem que sair livre da defesa para poder chegar com pressão ofensiva lá, podendo pisar na área, né? E sem falar na questão dos nossos pontas, né? Os tão renomados pontas que a gente pedia, Pavon, Soteldo, ontem nada aconteceu, né? E a gente espera muito desses jogadores, né? Até porque a gente jogava com a garotada da base, o ano passado mesmo que a gente jogava com o Ferreira, insuficiente, com o Galdino, insuficiente, a gente pedia os pontas, né? E hoje a gente tem os pontas. A gente tem o Pavon, a gente tem o Soteldo, a gente tem que municiar o Diego Costa. E acontece que a gente não consegue, né? Mas e aí? Aí a gente vai voltar na questão do Renato, que a gente muito defende, que pô, foi campeão gaúcho, tudo certo. Mas, Renato, com as peças que tu tem, o Grêmio pode render mais. Né? E é isso que a torcida espera de ti. A questão que tem que render. Ah, falta o primeiro volante? Falta. Falta segurança defensiva? Falta. Mas isso também falta organização de time, compactação de time, que é isso que a gente está esperando, que é a mão do treinador dentro do elenco. Né? Ah, não tem peça, não tem banco, tá, beleza, ok, concordo, beleza. Mas, para os adversários que disputou, o que aconteceu dos resultados, não como disse com o time que o Grêmio tem. O Grêmio pode mais. E aquela final contra o Juventude, como eu já falei, que o time entrou com a faca nos dentes, que o time entrou querendo, é isso aí que o torcedor espera. E se a gente não botar atitude, já começar agora, quarta-feira contra o Atlético Paranaense, não adianta a gente ficar se prendendo da arbitragem, cara, vergonhosa, mas foi vergonhosa para os dois lados. Né? Foi um horror aquele pênalti, não deram com a bola na mão, o cara abraçou a bola, saiu jogando, pelo amor de Deus, mas também teve o pênalti do estabanado do Rodrigo Eli, né? Que também acabou compensando, então vamos dizer que a gente saiu no 1-1 com a arbitragem, mas a arbitragem brasileira é medíocre. E isso foi em todos os jogos do Campeonato Brasileiro nessa rodada, todos os jogos teve algum problema de arbitragem. A arbitragem está se escondendo muito em cima de VAR. O VAR chama, o VAR mostra, e a arbitragem fica naquela, vai, agora vamos expor? Não vamos expor? Ficou pior ainda quando ele vai para o auditório, pro áudio, para a torcida, e dá aquela explicação medíocre, né, cara? E aí acaba ficando mais vergonhoso aí. Alô, CBF, vamos profissionalizar os árbitros pro CBF. Tem que profissionalizar, o árbitro tem que ter mais capacidade, tem que ter mais instrução, tem que investir mais em curso, não sei, alguma coisa tem que ser feita. Pelo que arrecada o Campeonato Brasileiro, pelo que arrecada a CBF, ela tem que no mínimo dar uma condição melhor
para as equipes terem uma arbitragem melhor também. E fica aqui a minha indignação é a questão da arbitragem do Campeonato Brasileiro. E agora, quarta-feira, já tem o confronto contra o Atlético Paranaense, né? Time encaixadinho do Atlético. Vai vir jogar aqui na Arena, gosta de jogar com a bola no pé e vai fazer o Grêmio correr atrás. Vamos ver como é que vai ser. E também já tem que estar com o alerta ligado lá na Libertadores, né? Porque é a principal competição do ano. E a gente espera que o mínimo é a classificação. De que maneira vai ser? Não sei. Mas o time tem que classificar. É o Grêmio, gurizada. Vamos embora. Fala, rapaziada, passando aqui para comentar um pouquinho sobre a nossa estreia ontem no Campeonato Brasileiro. Estreia que apresentou os mesmos erros que a gente vem acompanhando aí do Grêmio desde o ano passado. Todo aquele problema, né, defensivo que a gente enfrentou ano passado segue esse ano, e com o agravante que não temos o Soares lá na frente. Mas esse ano tá gritante porque perdemos peças importantes, não teve a reposição, aqueles que chegaram não deram conta do recado. O Grêmio é frágil defensivamente e os adversários tiram proveito disso, né? A gente tem um problema sério no meio de campo que desde o ano passado não conseguimos ainda achar o camisa 5 ali para dar aquela protegida na zaga. Temos o problema do Jeromel, que não joga muitas partidas, e as que joga já não é mais aquele Jeromel que a gente conhece. A nossa defesa, os reservas não estão à altura nem perto dos titulares, então tem muitos problemas. Mas falando especificamente de ontem, ficou escancarado a apatia do time, né? O que irrita um pouco o torcedor do Grêmio é isso. Ontem o Vasco ganhou todas as divididas, o time do Vasco fazia 30 dias que não entrava em campo, correu muito mais que o Grêmio. Toda segunda bola, toda dividida, rebote, estavam sempre na frente. Alguns jogadores abaixo da crítica, Duqueiroz, Rodrigo Eli. Se for citar aqui, aí sai o Diego Costa, entra o JP Galvão, que não tem condições, a gente sabe, mas infelizmente a diretoria do Grêmio não contratou, e pelo que a gente está vendo não vai contratar. Então é difícil do torcedor ter um pouco mais de esperança no Campeonato Brasileiro. Falando de tudo um pouco, né? Hoje surgiu o assunto também do Edenilson, cara. Edenilson, a direção do Grêmio tá de brincadeira. Um cara que tá praticamente encerrando a carreira, tá sendo dito como solução do Grêmio para melhorar o meio de campo. Vou deixar para vocês comentarem aí, analisar o que vocês acham sobre isso. E já também deixar aqui, né, mais uma vez, a CBF apresentando contra o Grêmio. O lance ontem do pênalti, para mim, foi mais escandaloso que o do Yuri Alberto ano passado lá na Neoquímica Arena, onde nos tiraram 3 pontos que talvez pudesse ter nos dado o campeonato também. E esse ano, na primeira rodada, já fomos assaltados ao vivo para todo o Brasil. Um lance que o lateral do Vasco, ele encaixa a bola embaixo do braço, e o árbitro disse que ele não teve a intenção de desviar a bola. Então, rapaziada, tá difícil, tá complicado, mas vamos à luta. O Grêmio é assim, sempre sofrido, e vamos ter esperança que vai melhorar. Quarta-feira tem pedreira já contra o Atlético Paranaense, mas como a gente é fanático, é Grêmio acima de qualquer coisa, a gente vai estar lá acompanhando e torcendo pelo tricolor. Deixa o comentário de vocês aí embaixo no vídeo, o que vocês acharam da atuação, da especulação do Edenilson, das nossas análises, se vocês gostaram, se não gostaram. Segue aí o Resenha, segue lá no Instagram também e acompanha toda segunda-feira o nosso bate-papo aí. Um abraço. E aí pessoal, tudo bem? Leon aqui, vim fazer minha análise do jogo de ontem, Vasco e Grêmio. Eu acho que a gente tá tomando muito gol e o problema tá ali. Todo mundo já viu o problema, todo mundo já reconheceu qual é o problema. É uma zaga que não passa confiança, é um goleiro que está sem confiança, tanto faz qual é o goleiro que botar ali dá na mesma, e falta um volante, pegador, que fecha aquele espaço. Sem falar os nossos laterais que são muito pesados. O João Pedro é pesado, Cuiabano pesa não sei quantas arroba. E cara, tá muito complicado essa parte aí. Então o ataque acaba sempre tendo que trabalhar sob pressão, porque a zaga já tomou o gol.
Foi assim nos últimos vários jogos aí a gente saiu perdendo. Contra o Juventude a gente conseguiu a virada, porque estava em casa e era final e a torcida empurrando, mas nem sempre vai dar. Contra o Achipato não deu, contra o Vasco fora de casa, contra o Atlético quarta vai ser uma peleia braba, tá? Eu acho que o time tá muito sem vontade, um desgaste físico eu não acredito, tá? A não ser desses jogadores que o Renato falou, mencionando a coletiva, que tem que se cuidar mais. Estão se passando um pouquinho, tá? E às vezes a gente questiona o porquê de um ir pro banco, o outro ir pro banco, aí um que é teoricamente inferior joga, o outro não joga. A gente não sabe o que acontece dentro do vestiário, a gente não sabe o que acontece nos momentos de folga deles, tá? Mas também não vou isentar a culpa do Renato, tá? Eu que sou um defensor do Renato, sou renatista, como chamam, tá? Eu tô com a leve impressão que o Renato deu uma perdida na mão com o elenco. Não sei se deu uma subida na cabeça de alguns ali, o título gaúcho, que aquela chacota que o Inter não chegou. Gente, o Inter não é parâmetro pra gente. O Inter não é parâmetro pra gente há muitos anos. O Inter já não chega na final do Campeonato Gaúcho há 3 anos. Esqueçam o Inter. Esqueçam. O Inter já era. O nosso parâmetro é Campeonato Brasileiro, tem que ser Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. Esse é o nosso parâmetro. Então esqueçam o Campeonato Gaúcho. Renato, por favor, tenta corrigir a zaga. Por mais que não tenha as peças ali, tenta. Bota o Jeromel pra jogar, de qualquer jeito. Ou então, saca ele. Não adianta ele jogar um jogo em casa e depois não jogar fora. A zaga tem que ser entrosada. Tem que jogar o Gustavo Martins. O Jeromel, então, é reserva. Só tu não viu isso ainda. Por favor. E ó, meio do ano chegando aí, né? JP Galvão. Se quiser o Uber até o aeroporto, eu pago. Vou falar uma coisa aqui, último recadinho, tá? Faltam 37 rodadas. Ontem foi a primeira. A rodada de estreia do campeonato. Uma das rodadas mais importantes, televisionadas e maior público, porque o pessoal tá sedento pro futebol. E aí acontece aquilo. Vergonha. CBF, tu é uma vergonha, CBF. Quem apita, eu não vou nem considerar que seja roubo. Eu não vou considerar. Eu não vou. São muito fracos. É assim, ó. É um absurdo, gente. O que acontece com a arbitragem brasileira é uma vergonha. Aquele pênalti não dado. E também depois teve um pênalti também do Rodrigo Eli no segundo tempo. Não tô isentando, não tô falando que não. Mas, cara, aquele pênalti muda todo o cenário do jogo. É um pênalti de cartilha. O cara abriu o braço, puxou a bola com a mão. Olha os lances do jogo do Flamengo lá. Cara. Alô, CBF. Vamos ficar mais 37 rodadas aí, é isso?